Bem, semana passada nós falamos a respeito de barramentos de expansão, que são os barramentos que nos levam até os dispositivos periféricos. Já havíamos falado anteriormente dos barramentos de memória, ou, se preferirem, do FSB, do Front Side Bus. Este é o barramento que nos leva até a memória. E na semana passada falamos então de barramento de expansão que nos leva até os dispositivos periféricos. Pois bem, vimos também que hoje, 2020, só há uma tecnologia para barramentos de expansão. E essa tecnologia chama-se PCI Express. Vimos também que o PCI Express é um barramento padrão serial, ou seja, tem um fio, transmite 1 bit a cada vez. E tem uma banda passante, ou se preferir, um throughput, de 250 megabytes por segundo. Num primeiro momento, esse nos parecia um número gigantesco, mas foi só falar um pouquinho sobre monitor de vídeo para perceber que esse valor não nos seria suficiente. Então, te apresentei as variações do PCI Express, o X2, o X4, o X8 e o X16, que na verdade nada mais são do que agrupamentos de 2 barramentos PCI Express tradicionais, ou 4, ou 8, ou 16. E com esse conhecimento, nós conseguimos conectar ao nosso processador a placa de vídeo, que normalmente é o dispositivo periférico PCI Express. Conseguimos conectar a placa de rede, que inclusive foi alvo do nosso exercício. Já estou te antecipando que vamos conseguir conectar a placa de áudio, que será o nosso assunto na próxima aula. Mas e o resto? E o meu pendrive? E o meu teclado? E o meu mouse? Esses dispositivos não são padrão PCI Express, são padrão USB. É um outro barramento, conforme nós já inclusive levantamos as características no TP da semana retrasada. E o HD e o DVD não são PCI Express. Esses dispositivos periféricos são padrão SATA ou, se forem mais antigos, são padrão IDE. Então, a aula de hoje objetiva te esclarecer como esses periféricos que não são PCI Express se conectam ao computador. Vamos à nossa lousa, vamos dar uma olhada no diagrama que representa a arquitetura dos nossos computadores hoje e vamos ver como este problema será equacionado. Vamos lá. Bom, estamos vendo agora exatamente a imagem com a qual terminamos a aula da semana passada. Vimos que a ponte norte, que a gente acreditava num primeiro momento ser pura e simplesmente um adaptador entre processador e memória, ou se preferir, um conversor de endereços lineares para endereços matriciais, exerce, na verdade, uma outra função. Ela exerce a função de hub. Como grosseiramente eu comparei na aula da semana passada, um hub é como se fosse um Benjamin. Por quê? Porque eu tenho que comunicar ao meu processador, que é um elemento único, a memória e os diferentes dispositivos periféricos. Então eu tenho que interligar
ao processador, mais uma vez, que é único, vários dispositivos. Então eu preciso da figura de um Benjamin e a Ponte Norte acaba realizando esse trabalho para nós. Ou seja, ela faz a conversão de endereços lineares para matriciais, sim, para que a gente possa acessar nossa memória, mas ela também é utilizada para fazer a conexão com todos os dispositivos periféricos. Pois bem, se a gente analisar essa figura, a gente vai perceber que, além da memória, a nossa ponte norte está fazendo conexão com 3 barramentos PCIs Express diferentes. Percebam, é a mesma tecnologia, PCI Express, mas são 3 caminhos diferentes. Isso porque o barramento PCI Express é P2P, ou se você preferir, peer-to-peer, ponto a ponto. O barramento PCI Express, de acordo com as suas características eletroeletrônicas, só me permite conexão com um ponto, só me permite conexão com um dispositivo periférico. Então percebam, eu tenho um PCI Express que me leva ao monitor de vídeo. Eu tenho um PCI Express que me leva à placa de som. Eu tenho um PCI Express que me leva à placa de rede. Observem também que o PCI Express que me leva ao monitor de vídeo é diferente dos demais. Ele é um PCI Express X2, porque o meu monitor de vídeo, mesmo sendo um monitor de vídeo bastante modesto, consome quase que toda a banda passante do PCI Express. Então, o monitor de vídeo normalmente requer um PCI Express X2, X4, X8 e até X16, dependendo da resolução, frequência e quantidade de cores que esse monitor reproduz. Então, nós terminamos a aula da semana passada com essa representação da arquitetura interna de um computador. Agora, nessa ilustração, falta o HD, o DVD, que, aliás, não são periféricos padrão PCI Express, são padrão SATA, aliás, se forem mais antigos, são padrão IDE. Falta o teclado, falta o mouse, falta o pendrive, que, aliás, são dispositivos padrão USB, não PCI Express. Então, como que esses dispositivos são conectados? Ora, é certo, a nossa arquitetura vai mudar. Esse desenho vai ter que crescer para absorver todo esse povo. Então, vamos lá. Pois bem, observe esse novo diagrama. Até a ponte norte, tudo igual. Aí, observem que eu peguei essa parte do desenho, dei uma encolhida, omiti alguns detalhes, como a presença do slot, dei uma encolhida, dei uma empurrada para abrir espaço para inserir o que será necessário. Então, meus amigos, se você olhar esse desenho aqui, excetuando-se esse ramo da esquerda, você vai perceber que é exatamente a figura anterior. Ou seja, tudo aquilo que eu te falei é a mais absoluta verdade. Porém, para acomodar os outros dispositivos periféricos, eu vou ter que adicionar recursos à minha arquitetura. Aliás, quero te chamar a atenção para o fato de que, olha aqui,
estou adicionando mais um barramento de expansão. E como não poderia deixar de ser, esse barramento de expansão é PCI Express. E por que é PCI Express? Porque não há outra alternativa no mercado. É a tecnologia existente. Então percebam que eu tenho um outro barramento de expansão. Por acaso é um PCI Express X8. Detalhe, gente, nem todo barramento de expansão com essa finalidade será padrão X8, tá? Vai depender muito da tua placa mãe. Pode ser X8, pode ser X16, pode ser X4, enfim, é uma característica da placa mãe. Eu estou representando exatamente o que eu tenho no meu notebook. No meu Note, esse barramento é um PCI Express X8 transmitindo 2 GB por segundo. E aí, porque eu acredito que alguns iriam imaginar que pendurado nesse barramento eu encontraria todos os meus outros dispositivos periféricos. Engano. Lembra, HD, CD-ROM, DVD não são PCI Express, são de outra tecnologia, SATA ou, se mais antigos, IDE. Teclado, mouse, pendrive não são PCI Express, são USB, é uma outra tecnologia. Então, eu jamais poderia espetar todos eles diretamente num barramento PCI Express. Por quê? Porque são padrões diferentes, características eletrônicas diferentes, quantidade de linhas, de fios, de pinos diferentes, velocidades, frequência diferentes, nível de tensão e corrente diferentes. Então, se eu interligasse todos eles diretamente a um barramento PCI Express, ora, eu teria sérios problemas. Então, percebam que esse barramento PCI Express adicional, ele não me leva a esses dispositivos periféricos. Ele me leva à Ponte Sul. Aliás, eu, que sou velho, falo Ponte Sul. Você, que é jovem, deve preferir o termo da moda, ICH. É o I/O Controller Hub. Lembre-se que a sigla I/O, para nós peoplers, sempre dá a ideia de input-output. É sinônimo de entrada de dados no computador e saída de dados no computador. Aliás, muitas vezes o termo I/O é usado como sinônimo de periféricos, porque os periféricos são para nós dispositivos que nos permitem introduzir e retirar dados do computador. Percebam também que, tal qual a MCH, a ICH leva a denominação de hub. Ora, ela também funciona como se fosse um Benjamin. E, embora a figura ainda não revele o que está pendurado embaixo da Ponte Sul, eu acho que você já sabe, né? Eu acho que você já percebe. Eu vou descer um pouco a ilustração para te mostrar isso. Ora, percebam, eu pendurado na Ponte Sul, embaixo da Ponte Sul, eu tenho os barramentos de outra tecnologia. Os barramentos SATA, IDE, USB.
até padrões mais antigos, como PS2, que era uma alternativa antiga para conexão de teclado e mouse, como FireWire, que era uma alternativa ao USB, aliás, um padrão da Apple que hoje está definitivamente morto. Então, todos os outros padrões de barramento existem no meu computador e se conectam à ponte sul. Então, acho que você já entendeu por que a ponte sul é também um hub, também tem essa função de Benjamin, porque nela eu penduro diferentes dispositivos de diferentes tecnologias. Bem, entender que tanto Ponte Norte quanto Ponte Sul funcionam tipo Benjamin, entre aspas, é fácil, é visual, a figura revela isso. Porém, a Ponte Norte tinha uma segunda missão, a de converter endereços lineares para matriciais quando do acesso à memória. E a Ponte Sul, gente, também tem outras funções. Tem a função de conversor universal. O que eu estou querendo dizer com conversor universal? Eu estou querendo dizer que a Ponte Sul recebe informações do processador no formato PCI Express. E se essa informação for para o HD, tem que ser convertido no padrão SATA. Mas se for para o monitor de vídeo, tem que converter por padrão USB. Ora, quem é que faz essas conversões? Exatamente, é a Ponte Sul, que além de funcionar como hub, funciona também como conversor de padrões de barramento, convertendo PCI Express para SATA e vice-versa, convertendo PCI Express para IDE e vice-versa, convertendo PCI Express para USB e etc. Ok? Então, meus amigos, com isso, nós acabamos esse capítulo que trata da conexão dos dispositivos periféricos ao nosso computador. E agora a gente já tem uma imagem bastante concreta da arquitetura do computador no que diz respeito ao acesso à memória e também o acesso aos diferentes dispositivos periféricos. Detalhe: quando a gente estuda a arquitetura, o modelo arquitetural do computador, a gente estuda Ponte Norte e Ponte Sul como sendo duas coisas distintas. Porém, na prática, quando a gente vai para a placa-mãe, eu teria uma imensa dificuldade em te apontar. Olha, aqui é a Ponte Norte, olha, aqui é a Ponte Sul. Por quê? Porque na maior parte das vezes, as duas formam um componente só. Na maior parte das vezes, as duas estão integradas na forma de um único CI, na forma de um único circuito integrado. E esse circuito integrado é o que a gente chama de chipset. Então, o chipset do nosso computador é tipo um super CI, que contém dentro dele Ponte Norte, Ponte Sul, e não é raro que ele contenha também outros controladores, como muitas vezes o próprio controlador USB, o controlador IDE, o controlador SATA. Então, o chipset de uma placa-mãe
normalmente concentra os diversos controladores desta. Ok? Gente, assunto encerrado. Na nossa próxima aula, eu vou pagar uma dívida com vocês. Eu estou te devendo falar mais sobre placa de som e vai ser uma aula muito interessante. E aí, na sequência do curso, nós vamos abordar outros dispositivos periféricos, como, por exemplo, o HD, certo? Então, gente, agora é a hora da gente trabalhar um pouquinho, ou seja, fazer atividade, fazer exercício. Vamos lá.